Fala pessoal, tudo bem? 2024, estamos aqui de novo e sempre comentando as notícias, trazendo o que tem de mais novo. O mais importante, né, talvez assim, sobre a parte da economia do Brasil, porque é o seguinte, gente, o brasileiro não entende. Isso é uma questão que eu vejo, por exemplo, a gente recebe alguns comentários negativos no nosso Instagram, que você é bolsonarista, você lá o quê, cara? Eu falei, cara, nós analisamos números, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante. Se, infelizmente, vai contra governo A, B ou C, isso aí já não é problema meu, tá? Então, é o seguinte, antes de eu começar a falar sobre hoje, o tema hoje é complicado, as piores vendas do Natal no comércio nos últimos 3 anos. Conseguiu ser pior, inclusive, do que o primeiro ano da pandemia, quando tudo estava fechado. Então, vamos trabalhar esse tema rapidinho, não quero que seja um vídeo muito grande, apenas vou fazer uma analogia aqui para você ficar mais ou menos preparado. Antes disso, aqui no Opinião Sem Medo, inscreva-se, porque a gente faz parte de um grande canal. O canal chama-se Fan TV Podcast. Inscreva-se, deixa seu like, faça seu comentário, porque esse ano, em 2024, a gente deve comentar com mais frequência algumas notícias que são importantes no nosso atendimento para você que está em casa, ok? Então, cara, primeira coisa, na hora que você sai, eu estava de férias, já veio o resultado, eu já esperava o resultado. E aí, antes de você falar assim, pô, você está falando isso porque você está torcendo contra o governo, torcendo contra o Brasil? Não, tá? A gente que tá, eu tô dentro de um barco, velho. Se esse barco afundar, eu tô morto junto, né? Graças a Deus tem pessoas aí que têm muito dinheiro, que se o Brasil afundar e der alguma coisa errada, ele vai pegar a grana dele e vai para outro país, né? Já se vê muito mais essa conversa de pessoas procurando cidadania portuguesa, cidadania italiana, para poder fugir do país. Então, importante a gente entender que a gente não pode torcer contra o nosso país, porque mesmo quem foi contra o Bolsonaro, né, está dentro do Brasil, quem agora é contra o governo Lula está dentro do Brasil, e governos vão e governos saem. Isso é um ponto importante. Por que eu digo para vocês que eu já sabia que o resultado não seria muito legal? Eu tenho uma empresa, e essa empresa é de uma marca de roupa, e a gente já faz um parâmetro de como é que a gente estava em relação a anos anteriores. E nós tínhamos um crescimento muito interessante, tivemos uma queda vertiginosa na procura e na venda desse ano, 2023. E saindo às ruas, indo para o shopping lotado, lojas vazias. Vai para o centro super movimentado, lojas vazias. O que nós vimos foram lojas de pequenos valor agregado, preço, né? Produtos mais baratos, tendo uma procura um pouco maior. Né? A família brasileira procurava, neste momento, muito mais lembrancinhas. Não vou dar presente e tal. Até para os próprios filhos houve uma queda no valor consumido. Mas, Leandro, em 2023, economistas diziam que as pessoas iam gastar R$200 por presente. Entendam que isso é uma média. E se eu tenho um público mais endinheirado, eles vão gastar até 500. Mas, em prática, dentro do Brasil, olha só para você ver o que o Serasa já apontava em 2023, que é uma coisa que eu falava o tempo todo ao longo durante o ano de 2023, eu vinha falando isso nas minhas salas de aula, nas minhas palestras, eu falava isso também aqui no vídeo, falando, gente, cuidado, muito cuidado, a economia não está tão legal. Nós saímos de 76% para quase 78%, nós estamos com quase 80% de todas as famílias brasileiras endividadas. Quase todas as famílias já possuem uma dívida que se começa a se tornar impagável, né? Não consegue mais pagar aquilo ali com o que tem. Então é mais do que natural que parte dessas famílias pegaram o seu 13º e injetaram esse dinheiro para tentar abater a dívida, não para quitar a dívida, ok? Então, enquanto nós temos um grupo de pessoas que ficam falando, não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, você vai percebendo que os números, na verdade, não estão. O que eu chamo a atenção, que é um ponto importante, me desculpe se você é eleitor do Lula e fica com raiva
quando alguém fala algo, crítica, você critica o governo atual. Em 2022, quando o Lula foi eleito, eu falei isso nas rádios, eu falei isso para quase todo mundo e disse: um projeto econômico do governo Lula não vai funcionar, tá? E isso vai provando que, normalmente, se comparado ao primeiro governo Lula com esse agora, no primeiro governo Lula tinha gente comprando geladeira, trocando não sei o quê, porque tinha muito dinheiro no mercado. Ou seja, ele injetou dinheiro, estava no momento certo, econômico mundial, e a coisa decolou legal. Não vou entrar no mérito agora, que depois tiveram erros que comprometeram a família brasileira, mas nesse momento, com o primeiro ano, não conseguiu. O governo não conseguiu fazer a roda econômica girar. E pior, isso também impacta na questão das vendas. Nós estamos com um governo que gasta demais, e esse gastar não está fazendo a economia funcionar. E para cobrir esse gasto, o governo tem que arrecadar cada vez mais. Se você vende menos, você tem menos impostos arrecadados, menos tributos. E aí você aumenta cada vez mais vários pontos para poder arrecadar isso. Isso impacta no final, tá? Impacta no bolso do contribuinte. Automaticamente, com menos dinheiro no bolso, tendo que pagar cada vez mais impostos, as vendas serão cada vez piores, ok? O meu entendimento é que o que aconteceu no Natal de 2023 já é um sinal, tá? E aí que está uma coisa que é importante. É um sinal de que o governo, sinal amarelo para o governo, que, olha, a sua política econômica não está legal. Está na hora de você mudar isso. A minha grande preocupação é que, em momento algum, a gente vê o Haddad, especialmente, dizendo exatamente o contrário. E a culpa é sempre em cima da taxa Selic. Mas entendo, a taxa Selic ela só existe com risco. E quanto pior a economia brasileira for, quanto pior for o desempenho do comércio brasileiro, dos serviços brasileiros, maior é o risco de colapso da economia brasileira. Tá? Então, fica ligado. Vendas de Natal 2023 já sinaliza para o mercado um sinal de alerta. Gostou ou não? Posso fazer muita coisa não, gente. Os números estão aí para exatamente falar isso para vocês. Fica aí. Até o próximo vídeo. A gente tem muita coisa para falar em 2024.